Vamos lá então, gente. Vamos dar sequência aí. Torcer para a galera ir entrando devagarinho, a gente vai caminhando até chegar lá. Ok? Vamos dar o primeiro passo aí. Vamos lá. Estatística aplicada, professor Santos, para quem ainda não sabe. Vamos começar aí com medidas de dispersão, ok? E as medidas de dispersão são aquelas onde a gente vai encontrar aquelas curtose e algumas medidas assim que vão fugir um pouquinho e tentar achatar a nossa curva aí para a curva não ficar muito extensa, ficar muito distante. Aí é a hora que é usado aquele desvio que a gente vai encontrar, aquelas dispersões, né? 3% para mais, 3% para menos. Então, essas são as medidas de dispersão que nós vamos encontrar aí para poder conseguir encontrar um valor mais próximo aí, estatisticamente, de algumas dúvidas que vão surgindo, né? Tipo, será? Até onde nós estamos falando a verdade aí? Até onde é real? Então, nessas medidas de dispersão, nós vamos encontrar o quê? Indicam o quanto os valores estão relativamente próximos ou separados um dos outros, em relação à média, desvio médio, desvio padrão, variância e coeficiente de variação, ok? Então, nós vamos encontrar todos esses pontos aí em cima da nossa medida de dispersão, tá? Para poder termos um valor mais próximo aí da realidade, porque a estatística procura acertar no máximo aí 100%. Mas como tem aquele desvio que é de 3% para mais, 3% para menos, dependendo da dispersão, se estiver muito próximo às medidas, elas são consideradas praticamente um empate técnico, que é sempre como eles falam para vocês aí, olha, acabou de apresentar um empate técnico aí, e onde nós temos medidas de dispersão na nossa estatística, ok? Então, o que, que nós vamos ver? Desvio médio. Nosso desvio médio a gente já conhece, tá? A gente já tem uma larga escala de como que ela funciona, mas nós vamos ver agora de perto também, mais um pouquinho, relembrando, recordar é viver, como é que funciona esse desvio médio aí. Então, o desvio médio analisa a média dos desvios em torno da média. Então, para dados não agrupados. Então, quando nós pegamos dados não agrupados, o que, que nós vamos ter aí? Nós vamos pegar os valores principais, que é o X, onde nós vamos ter 20, 21, 22 e 23, onde nós já vimos essa tabela, e a frequência, né? Com 20 anos nós vamos ter um candidato, com 21 anos nós vamos ter 3 candidatos, com 22 anos nós vamos ter 2 candidatos, com 23 anos nós vamos ter 2 candidatos aí. Multiplicamos a idade dos candidatos pela quantidade de candidatos que temos, nós vamos ter aí 1 vezes 20, 20, 3 vezes 21, 63, 2 vezes 22, 44 e 2 vezes 23, 46. Somando a nossa frequência, nós vamos ter 8 candidatos e na nossa multiplicação, né, vezes a frequência, nós vamos ter 173 no valor total aí, na quantidade de idades aí, somando todas as idades, ok? Multiplicando tudo aí. Aí nós vamos pegar o quê? Primeiro calculamos a média. Encontramos 173 e depois vamos dividir pela quantidade de candidatos. Vamos ter uma média aí de 21,62. Tá? Então, a nossa média aí que nós vamos ter é os candidatos com 21 anos e 62 aí, de idade aí. Tá? Então, chega a ser uma média de 22 aí, né? Praticamente, quando vai para cima de 6, né?
acima de 5, aliás, nós arredondamos para cima. Então, ficaria 22 candidatos aí no caso. Aliás, candidatos com 22 anos é a nossa média aí. Depois usamos a fórmula mágica, que é o desvio médio. O que é o desvio médio? Desvio médio é a soma do módulo, não é isso? E que nós vamos ter o xi, que é a nossa frequência, né? Menos a nossa média aritmética que nós encontramos lá, dividido pela somatória da frequência. Então, nós temos 8 candidatos, dividido pela média que nós encontramos lá. Isso é a nossa média direta, sem aquela tabelinha básica muito complicada para se trabalhar. Fácil, simples e não tem muito segredo, ok? Agora nós vamos ver como é que fica essa continha básica aí, usando a nossa média lá. Então, como a frequência de cada valor é maior que 1, então devemos multiplicar as diferenças das variáveis pelas frequências. Então, o que nós temos aí? Lembra que nós vimos lá no desvio médio? O valor, como é que começava na tabela lá? Lembra que nós vimos como que começava na tabela lá? O que nós vimos aí? Nós vimos que na nossa tabela encontramos quem? Um valor básico para quê? Para conseguirmos encontrar o resultado aí final, tá certo? Então nós vamos ter o quê? Uma variância, tá? Ou melhor, um desvio médio com cálculo simples de se resolver, tá? Vamos ver como é que funciona esse cálculo simples de resolver aí. Então nós temos no primeiro aí 20, tá? Que é o primeiro lá que aparece, um candidato com 20 anos. Menos quem? A nossa média aritmética. Lembra a nossa média aritmética, que é 21,62, que nós calculamos lá, da idade? Então, nós vamos fazer essa conta, mais a segunda coluna, na segunda linha, melhor dizendo, na segunda linha nós vamos ter 3 candidatos com 21 anos, onde nós vamos tirar 21 menos a nossa média aritmética, que deu 21,625. Na terceira linha, nós temos 2 candidatos com 22 anos. Lembra que deu 44 lá? Então, você vai pegar 22 menos 21,625. E temos também, na quarta linha, mais 2 candidatos com 23 anos, que é onde nós contamos 46. Então, 23 menos 21,625. Nós temos um total aí, que é lógico, não apareceu aí, mas se vocês quiserem fazer a conta, vocês vão encontrar esse valor, dividido por quanto? Por 8, que vai me dar 0,875. Esse valor do desvio médio que nós encontramos aí, que é 0,875, é um valor de desvio que vai ter na curva aí de erro, né? Então, nós vamos ter um pequeno desvio de 0,875. É tão ínfimo, tão pequeno, que não chega a ser nem calculado, praticamente passa a ser 99% aí de acerto na estatística, com o levantamento desses dados aí na nossa tabela que nós fizemos nas diferenças das variáveis, tá ok? Agora nós vamos ver aí para dados agrupados. Aí, para dados agrupados, é um pouquinho mais salgadinho para se resolver. Nós vamos ter aquela fórmula dessa conta que a gente já viu, já fizemos alguma vez, tá? Essa fórmula. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos ter essa conta básica que vocês já viram, tá? Nós vamos pegar a nossa frequência, calcular a frequência acumulada, que seria 5 mais 4, 9, 9 mais 9, 18, 18 mais 2, 20. Então, nós temos o total da frequência, na coluna da frequência, que é essa frequência aqui, tá? Nós vimos aqui, nós vamos ter um total de 20, tá? E fazendo essa conta na frequência acumulada, somando tudo, tem que bater com o total da frequência da tabela. Então, 20 no resultado final da frequência acumulada e 20 também no total aí da nossa média. Mas aí,
ele vai de 154 para 160. Então, 1,54 até 1,60, nós temos uma diferença aí. Qual que seria essa diferença que nós vamos encontrar aí? Nós estamos encontrando a diferença de 0,06, não é isso? Mas como nós vamos pegar pela média, então nós vamos pegar o quê? 0,03. Então, 1,54 mais 0,03, eu vou ter 1,57. Multiplicando, não, vamos pegar a primeira coluna, vamos pegar só essa coluna aqui, usando a média aritmética aí que nós encontramos. Então, diz 1,60 ou 1,60 até 1,66, nós vamos ter 1,63, certo? Então, 1,63 é a nossa média aí que nós encontramos. E agora aqui, na terceira linha, de 1,66 até 1,72, nós vamos ter mais 3, vai me dar 1,69, ok? Então, esse 1,69 é o valor que nós vamos encontrar na nossa tabela aí, tá bom? Agora, voltando novamente aí para a nossa tabela, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma pequena multiplicação. Então, nós vamos fazer o quê? Na última linha, nós vamos ter 1,72 até 1,78. Se nós somarmos mais 0,003, nós vamos ter 1,75. Ok? Agora nós vamos para o final, o grande final, que é encontrando essa última coluna, tá? Para nós termos uma média aritmética do conteúdo todo, tá ok? Então, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos pegar aqui 5 vezes 1,57, nós vamos ter 7,85, ok? Na segunda linha, 4 vezes 1,63, nós vamos encontrar 6,64. Tem uma pequena falha aí, mas dá para a gente relevar essa falha. 9 vezes 1,69, nós vamos ter 15,21, ok? E, por último, 2 vezes 1,75, nós vamos ter 3,5. Somando toda essa coluna, nós vamos ter um total de 33,2, onde nós vamos pegar a somatória da média aritmética vezes a frequência inicial e encontramos o valor de 33,2, dividido pela somatória da frequência. Qual é a somatória da frequência? A somatória da frequência é 20. Então, dividindo 33,2 por 20, nós vamos encontrar 1,66 aí, ok? Então, esse valor de 1,66 passa a ser a nossa média aritmética para dados agrupados, tá ok? Então, tá lá, primeiro calculamos a média aritmética para dados agrupados e encontramos 1,66. 1,66, ele está localizado aonde? Na terceira linha, ok? Onde nós temos 9 na frequência aí que nós encontramos, tá bom? Só para nós termos uma ideia aí de como que está funcionando, para você não ficar perdidinho aí, tá bom? Ok? Vamos lá, então. Continuando, voltando novamente lá, o que que nós vamos ter agora aqui? Nós vamos dar sequência para a nossa conta. Esse foi o nosso primeiro passo, tá? Primeiro passo para nós encontrarmos a média aritmética para dados agrupados. Vamos continuar aí. Segundo, vamos colocar duas colunas a mais na tabela para facilitar os cálculos. Eita, tudo para ficar bom agora, hein, gente? Tudo para ficar show de bola. Então, como é que nós vamos ficar aí? Nós tínhamos 3, né? 3 colunas, né? Para facilitar aí, nós vamos ter agora mais 2 colunas. Então, nós estamos tendo aí praticamente do lado da frequência, a frequência acumulada, a nossa média, tá? Que é da tabela, e depois encontramos uma somatória da frequência vezes o módulo, nós encontramos o valor de 33,2,
2, ok? E agora nós temos agora mais duas tabelas aí. Olha lá, duas tabelas, moleza para você trabalhar. E em cima dessas duas tabelas, nós vamos ter o quê? Isso aqui nós chamamos de módulo. Então, é o módulo que é o x, tá? xi. Quem é esse xi aqui, classe, que nós vamos encontrar agora aqui? É o valor do módulo. Então, nós vamos pegar quem? Lembra que nós encontramos 1,66? Isso. Então, em cima desse valor de 1,66, nós vamos tirar onde? Desse xi aqui, ó. Onde está a nossa média encontrada em cima da nossa tabela. Agora, em cima de dados agrupados, nós temos esse outro aqui, tá ok? E nós encontramos 1,66. Então, nós vamos pegar 1,66, aliás, 1,57 menos 1,66, nós vamos ter 0,09. 1,63 menos 1,66, nós vamos ter 0,03. De novo, 1,69 menos 1,66, nós vamos ter de novo 0,03. E 1,75 menos 1,66, nós vamos ter 0,09. Se você passar para observar, você vai encontrar aí, se você fizer na calculadora, bonitinho, você vai ver que você encontrou aqui 0,09 negativo, não é isso? Quando ele aparece negativo, o que significa? Na hora de sair do módulo, que é esses duas barras aí na vertical, então você tem essas duas barras na vertical, imediatamente, na hora que você sai dessas duas barras, que nós chamamos de módulo, ela sai positiva. Por isso que você não tem valor negativo aí, para você ficar observando aí e falar, bom, peraí, mas cadê o valor negativo aqui que eu não estou vendo? O professor achou valor positivo, tudo positivo, mas está dando valor negativo. Não olha por isso, que se você fizer isso daí, você vai encontrar o valor zero aqui no final. E não é isso que nós vamos trabalhar, tá? Com valor de zero. Então, nós vamos pegar agora, o que nós vamos fazer para finalizar a nossa última coluna aqui? Nós vamos pegar o valor que está aqui, tá? Tá vendo esse valor que está aqui, ó, de frequência? É a nossa frequência 1 da primeira linha. E nós vamos multiplicar por quem? 0,09. Então, você vai pegar 5 vezes 0,09, nós vamos encontrar 0,45. É o nosso valor do módulo aí da primeira linha. Depois, nós vamos pegar 4 vezes quanto? 0,03. E é o nosso valor aqui da segunda linha na última coluna, ok? Então, nós estamos pegando aqui, ó, que é o que está falando aqui no começo da tabela, tá? Agora, nós vamos pegar quem? A nossa terceira linha, a nossa frequência é 9. Não vai pegar a frequência acumulada, hein, gente? Se pegar a frequência acumulada, não vai funcionar. Tem que pegar aqui, ó, na frequência. 9 vezes quanto? 0,03. 9 vezes 0,03, nós vamos encontrar 0,27, ok? Na última coluna, na terceira linha. E, por último, nós vamos ter a nossa frequência na quarta linha, 2 vezes 0,09, que vai me dar 0,18. Fazendo essa somatória total aí, nós vamos ter 1,02, ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aí. A Tati acabou de chegar, já viu que vai vir no barraco aí. Vamos lá. Agora vamos ver o quê? Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Isso. Aí, agora nós vamos começar o nosso cálculo finale. Então, depois usamos a fórmula. Olha lá, ó. Desvio médio. Olha lá, o desvio médio, quanto que vai ser aí? Lembrando que é para a tabela de dados agrupados. Então, nós vamos ter somatória da frequência vezes o módulo. Nós vamos ter 1,02, que encontramos lá. A somatória da frequência, quanto que deu? 20. Então, você vai pegar 1,02 dividido por 20, vai me dar um valor de 0,051. Aê! A galera toda aplaudiu, viu que ficou bom, até que enfim você conseguiu chegar lá. É difícil no comecinho, mas você consegue. Tem que
Calma, você viu que a tabela é um pouquinho cansativa e só tem 4 linhas. Eu posso aumentar essa tabela para você ficar mais feliz ainda, né? E tem pessoas que gostam de ser mais radical. Professor, vamos temperar isso daí. Aí nós vamos chegar agora a quanto? Na variância. O que é essa variância? Então, a variância mostra qual distantes os valores estão da média, mas nesse caso, trabalhamos com a média dos quadrados, ok? Então, nós trabalhamos com a média dos quadrados. Então, nós vamos ter o quê? A fórmula que nós vamos ter é o VAR, tá? Mas não tem nada a ver com o VAR lá do jogo de futebol, não. É o VAR de variância. Então, nós vamos ter a somatória da frequência vezes o módulo elevado ao quadrado. Ok? Então, é a somatória da frequência vezes o módulo elevado ao quadrado. E tudo isso nós vamos ver o quê? Dividido por quem? Pela frequência total. Tá? Então você vai pegar lá. Não entenderam? Calma, nós vamos chegar lá. Tudo isso daqui é abstrato. Logo, logo nós vamos chegar nele no valor real para que você consiga entender, saia do abstrato e consiga encontrar o valor aqui e falar, agora eu estou enxergando isso, que até então eu vi um monte de letrinha ali, número, e eu não entendi, não cheguei a lugar nenhum. Vamos lá, então. Vamos tentar entender. Falou tudo. Você falou tudo agora. Então, Mariana, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que nós vamos fazer? No nosso exemplo, vamos mudar um pouco a tabela para inserir a coluna com módulo elevado ao quadrado. Ok? Então, nós vamos mudar um pouquinho a tabela e vimos um pouquinho aquele movimento lá da tabela frequência vezes o módulo elevado ao quadrado. Aí você falou, mas peraí, até agora nós só tínhamos a frequência vezes o módulo. O que é esse quadrado aí que apareceu? É para ajudar ou é para complicar? Não, é para ajudar. Vamos lá, então, ver de perto isso daí funciona? Vamos junto, então. Todo mundo combinado, todo mundo com positivo na mão? Vamos lá, então. Vamos ver como é que isso funciona. Agora nós vamos ter aquela paciência para conseguir chegar lá, tá? Vamos lá, então. A tabela é a mesma que nós já vimos. E agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vocês estão vendo aqui o módulo elevado ao quadrado? Então, é o nosso terceiro módulo. Perdão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que nós tínhamos 5 tabelas a mais? Agora nós vamos ter mais tabela, não, mais uma coluna aí, ó. Além de você encontrar o módulo elevado ao quadrado, você vai ter mais uma tabela aí, que é a frequência vezes o módulo elevado ao quadrado. Ok? Para nós chegarmos aí numa medida de dispersão aí do VAR, que seria a variância, né? Então, até aqui, ó, nossa tabela foi encontrada. Depois, vamos contar as colunas aqui para ninguém se perder. Primeira, segunda, que é a frequência. Terceira, que é a frequência acumulada. Quarta, que é a nossa média da tabela aqui que nós encontramos. E, por último, nós encontramos 1,66. Subtraímos um do outro aqui, encontramos 0,09, 0,03, 0,03, 0,09. Até aí nós fizemos numa boa, sem ficar triste, sem ficar assim preocupado, ok? Agora, aonde é que nós vamos começar a trabalhar aqui? É esse módulo aqui, ó, tá? Então, nós vamos pegar módulo elevado ao quadrado. Então, você já fez a conta, está aqui nessa coluna, na quinta coluna aí. Agora, nós vamos pegar e transformar mais uma sexta coluna aí, onde nós vamos ter o quê? 0,09 elevado a 2. Então, 0,09 elevado a 2, nós vamos ter 0,0081. Ok? Agora, vamos para a segunda linha aí. Na segunda linha, nós vamos pegar 0,03 elevado ao quadrado. Esse 0,03 elevado ao quadrado vai me dar 0,0009. Repetindo novamente na terceira coluna, vamos encontrar o mesmo valor, que é 0,0009. E na quarta e última coluna, nós vamos ter 0,09
elevado ao quadrado, nós vamos ter 0,0081, tá bom? Até aqui sem problemas, isso não é tão difícil de se fazer. Agora, aqui que tem que tomar cuidado. Por que você tem que tomar cuidado aqui? Porque você vai multiplicar esse módulo que nós encontramos, lembrando que esse módulo fica sempre positivo, não tem módulo negativo aqui do resultado negativo, tá? Lembrando também que na época o pessoal não conhecia os números negativos, conheciam só os números positivos. Depois que o pessoal foi vendo que o número negativo existia, né? Aí a nossa conta às vezes fica negativa também. Mas isso aí é outra história. Bom, vamos para agora aqui. Nós vamos pegar o valor do módulo elevado ao quadrado, vezes quem? A nossa frequência inicial, que é quem? Essa coluninha aqui, ó, de frequência, e onde nós vamos ter 5, 4, 9, 2. Então, a nossa primeira linha é o número 5. Então, nós vamos pegar 5 vezes 0,0081, onde nós vamos ter quem? 0,0405. Olha, eu quero que vocês prestem atenção, porque tem alguns que vê F e F e acaba pegando da frequência acumulada. Aí você viu que no começo começa com 5, então por isso que os dois acabam ficando tão próximos um do outro, que acaba a pessoa, na pressa de querer acabar logo, acaba pegando na coluna acumulada e o valor muda. Você viu que em vez de 4 na segunda linha, passa a ser 9. E isso você não pode deixar acontecer, para que você não entre em desespero. Então, quem que nós vamos pegar agora aqui? O 4, na frequência inicial. Então, ó, nós vamos ter na segunda linha o 4 e vamos multiplicar por 0,03. Opa, falha. 4 vezes o módulo elevado ao quadrado, que é 0,0009, que vai me dar um valor de 0,0036. Ok? Agora nós vamos para a terceira linha, onde nós temos na frequência inicial 9. 9 que multiplica o módulo elevado ao quadrado, que é 0,0009, vai me dar 0,0081. Olha a diferença de um para o outro aí, é muito grande, não dá para você imediatamente pegar um valor errado. E na nossa frequência inicial, na quarta e última linha, nós vamos ter 0,0081 vezes 2, que vai me dar 0,0162, ok? Aí nós vamos fazer o quê? Uma somatória, tá? Dessa frequência, para encontrarmos quem? Para encontrarmos... Ah, o Thomas acabou de chegar aí. Então tá tudo bem, tranquilo. Nós acabamos de encontrar aí a nossa frequência, não é isso? Então, encontramos a nossa frequência aí, que é zero, a somatória, né? Fazendo a somatória dessa última coluna, nós vamos ter 0,0684. Aí nós vamos pegar agora aqui. Vamos no VAR agora, na variância, ok? Então, o que nós vamos ter no VAR aqui? Somatória da frequência vezes o módulo elevado ao quadrado, que vai me dar quanto? 0,0684, dividido pela somatória da frequência inicial, que é quanto? 20. Nós temos o 20 aí na nossa frequência inicial. Então, 0,0684 dividido por 20, nós vamos ter 0,00342. Ok? Tudo bem? Então, encontramos esse valor. Esse valor é o nosso VAR, que é a variância da tabela para dados agrupados, ok? Isso quando nós queremos dar um achatamento na curva. Lembra aquela que nós encontramos lá? Platicúrtica, lepticúrtica e mesocúrtica? Nós, para achatarmos essa curva, nós vamos exatamente fazendo essas contas aqui para conseguirmos achatar bem a curva e ficar bem próximo daquele índice de porcentagem que fala assim, 3% para mais, 3% para menos, ok? Então, esse aí é o nosso acordo aí. Então, nós temos a tabela, nós temos um acordo feito aí e vamos dar continuidade aí na nossa estatística de tabela para dados agrupados aí. Desvio padrão. Agora sim, nós vamos ter um desvio padrão, que é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Esse desvio padrão,
É importante você observar que o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. E quanto mais próximo de zero, presta atenção, for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Significa que mais perto dos 100% das informações que vocês pegaram lá são as informações necessárias para atingirmos o objetivo no desvio padrão aí. Então, ele vai te dar exatamente esse percentual aí. Vamos ver o desvio padrão mais próximo aí que nós temos para ver. Então, na fórmula, nós vamos ter desvio padrão, que é o quê? Lembra que vocês calcularam o VAR lá no outro lado, lá? Encontramos o VAR, não encontramos? Nós vamos pegar agora aqui e fazer o quê? Pegar o valor do VAR, que é a variância, tá? Que nós vimos lá, e jogar esse valor da variância dentro do quê? Da raiz. Olha lá. Então, nós vamos pegar que é 0,00342, vamos jogar esse valor dentro da raiz e imediatamente vamos obter o valor mais próximo do zero aí no achatamento da curva que nós vimos na aula passada, que é a mesocúrtica, a lepticúrtica e a platicúrtica aí, que vocês ficaram sensacionalmente assim, delirando, né? Porque praticamente, eu acho que nesse dia aí, foi o dia aí que deu uma falhada na conexão, ou não sei, não lembro agora. Mas tudo bem. O que importa é que o valor tem que ficar o mais próximo do zero para você atingir o 100% aí. Então, nós vimos que a rapaziada aqui ficou separado, né, de um lado, e as meninas ficaram do outro lado aí. Significa o quê? Quanto mais próximo do zero, menos próximos os candidatos vão ficar juntos. Então, por quê? Porque nesse achatamento da curva aí nós temos uma divisão. É isso? E essa divisão fez com que esses valores se separassem, os valores dos meninos com os valores das meninas se separassem, para que nós possamos encontrar um valor único para chegar num resultado ímpar. Sensacional, ótimo, fácil de se resolver aí, que não tem segredo nenhum. Agora, depois de toda essa separação que nós encontramos aí do VAR, lembrando que o VAR, gente, não tem nada a ver com jogo de futebol, hein? Não vão misturar as estações. Falando, professor, vamos olhar o VAR aí agora para ver se está funcionando. Não tem nada a ver com o VAR do futebol. Desvio padrão utilizando o valor que você encontrou no VAR. Por que eu estou repetindo isso daí? Porque nós vamos usar esse VAR agora nas questões, né? Nas questões que nós vamos encontrar aí de estatística, e em cima dessas questões nós vamos imediatamente fechar o nosso bloco e imediatamente também avançar para a nossa próxima partida aí, né, gente? Que vocês sabem que a semana que vem vai ter aula normal, né? Eu vou estar aqui com vocês. E na próxima semana vai ser a prova, a avaliação. A avaliação está tranquila, está básica, está em cima do que a gente já viu aí, não tem segredo. Não deixem de vir na semana que vem, porque a semana que vem nós vamos fazer né, tipo repescagem ou resenha de tudo que a gente já viu aí, para a gente conseguir fazer uma prova mais tranquila. Tá bom? Vamos para a primeira questão, então. Então, resumindo, na quinta-feira vai ter aula normal. Quinta-feira que vem é aula normal, não é feriado, não. O pessoal está pensando aí que tem um feriado de Corpus Christi, mas não é feriado, não. É um dia normal, tá? Aula normal. Tá? Porque foi adiantado entendi. Lá. Tá bom? Foi antecipado esse feriado, né, inclusive. Foi antecipado esse feriado, tá ok? Uhum. Como ele está sabendo aí, e a Maria também. Maria, eu vou te chamar de Maria, me desculpa, mas eu acho que... Tá bom, professor, tá bom. Então, nós vamos ter aqui, na primeira questão. O terceiro quartil do estudo representado na tabela de frequência abaixo, nós vamos ter o quê?
Como que nós fizemos para poder encontrar o terceiro quartil aí, gente? Lembram como é que nós fizemos para encontrar o terceiro quartil? Tem o primeiro quartil, segundo quartil e o terceiro quartil. Qual que foi que nós fizemos para encontrar o terceiro quartil aí? Jesus. Agora nós vamos lá. Para encontrar o quartil, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o valor de maior frequência, tá? Do terceiro quartil. Vamos pegar 58, que vai me dar quanto? 58 e 10 aqui, ó. Qual que é a fórmula lá do terceiro quartil, gente? Vocês lembram? É o módulo 3, não é isso? Lembram do terceiro quartil, gente? Jesus. Vamos lá, então. Vamos relembrar aqui. Na fórmula nós vamos ter o quê? Vamos encontrar um 30, tá ok? Que é quanto? Que é o 3, módulo 3, que é o terceiro quartil 3. 30 é quanto? É a somatória disso daqui. O que nós temos? 10 mais 8. Aliás, vamos encontrar ao contrário. 3 mais 8, nós vamos ter quanto? 11. 11 mais 10, 21. 21 mais 9, nós vamos ter quanto? 30. Isso, 30. Como nós chegamos no módulo 30, aqui no terceiro quartil, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, que onde está chegando nesse módulo 2 aqui, ó, 10 e 9. Então, nós vamos pegar quem? O 10. Como nós temos 9 e 10 aqui, nós vamos pegar o 10, como nós chegamos no 30, tá? É o terceiro quartil. Aí você vai pegar lá 30. Dividido por quanto? Qual que é o valor total aqui que nós temos? 30 não, 10. 10. Dividido por quanto? Que é a somatória aqui que nós vamos ter? 40, não é isso? Que nós encontramos 30, mais 4 nós vamos ter 34, mais 6 nós vamos ter 40, não é isso? Esse seria o último quartil, que seria o quarto, que é o 100%. Tá? Agora, o que nós vamos ter aí do terceiro quartil? Nós vamos ter lá, por isso que nós vamos ter que fazer essa resenha, viu, gente? Para vocês lembrar que, senão vocês vão chegar na prova, vocês vão olhar para um lado para o outro e falar assim, rapaz, eu vou ter que apelar. Aí começa a dar um desespero aí. A prova que era para durar uma hora, o cara em 2 horas não consegue fazer uma prova com 10 questões. Aliás, também eu vou explicar na aula que vem também como é que vocês vão fazer essa prova aí, porque tem gente que entrou lá e perdeu 5 pontos, porque são 2 jornadas, né? Você tem que entrar numa primeira jornada e depois entrar numa outra segunda que está lá no Que Mágico. Está tudo no Que Mágico, mas só que tem 2 plataformas aí que vocês têm que entrar. Mas tudo bem. Tô ficando com medo já. Já tá assustando. Não precisa ficar com medo, não. Fica tranquila, fica tranquila. Ai, ai, ai. Então, nós vamos ter 10 vezes 3, nós vamos ter 30, ok? Aí nós vamos ter esse 30 dividido pela nossa frequência aí, que são 3 módulos, né? Então, nós vamos ter o valor 10, alguma coisa, 9, alguma coisa, que vai dar esse valor aqui, ó, entre esses dois. Então, o nosso terceiro quartil vai estar entre 62, alguma coisa aqui. Qual que seria a resposta correta aí? A, 62. B, 63. C, 64. D, 65. Ou letra E, 66. Jesus, essa prova vai render. É letra E. Já tá rindo, né, professor? 66. Eu estou começando a ficar desesperado, que eu já estou vendo essa prova onde vai parar, viu? Gente, olha... Imagina nós, se você está desesperado, hein? Jesus do céu. Vai render essa prova, meu. Olha lá. Dá uma olhadinha lá no terceiro quartil, olha essa questão, vê como é que faz lá direitinho, para vocês não ficar perdidos aí no dia da prova, hein, gente? Vamos lá, agora vamos pegar uma que a gente viu hoje. Pronto, que essa do terceiro quartil ficou lá na semana passada, aí o pessoal ficou agora meio perdido. Então vamos ver um pouquinho de variância, tá?
Então, a questão 2, na variância de estudo, tá ok? Nós vamos ter o quê? Representado na tabela de frequência abaixo. Então, nós vamos ter o quê? Olha, o que nós vimos aí? Nós temos uma tabela, tá? Que nós vimos aí, e olha o tamanho dessa bichinha, como é que fica. Olha o tamanho da bichinha, como é que fica. É uma tabelinha básica aí, bem grande para se fazer. Então, eu vou praticamente passar um resumo para vocês dessa tabela, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que ela vai se posicionar. Lembra que nós vimos a média aritmética dessa tabela? Nós já vimos na semana passada ela. Aí nós encontramos o valor de 2.484, lembra? Vocês fizeram a conta comigo, e dividimos 2.484 por 40. Lembram? E aí nós encontramos quanto? 62,1. Lembram que vocês fizeram essa média aritmética dessa tabela? Então, essa daí dá praticamente as 5 colunas aí dessa média da tabela para dados agrupados. Aí depois nós montamos uma tabela, agora vai vir esse 62 menos o valor dessa média aritmética, que é 62,1, para dados agrupados, tá certo? Então, você vai pegar quem? Você vai pegar 62,1 menos 52. Então, 52 menos 62,1, nós vamos ter 10,1. 56 menos 62,1, nós vamos ter 6,1. 60 menos 62,1, nós vamos ter 2,1. 64, porque nós estamos somando mais 2, a tabela não está variando de 50, olha lá, ó, a tabela está variando de 50 para 54. Esse 50 que nós estamos encontrando aí, 52, que você não está vendo, é exatamente somando mais 2. Então, 50 mais 2, nós vamos ter 52 aí nessa tabela. Então, esse 52 passa a ser o nosso XI para dados agrupados que nós vamos encontrar lá na frente, onde depois nós fechamos a tabela. Então, como foi feito lá na semana passada, o pessoal não vai conseguir lembrar realmente, rapidamente, isso daí. Por isso que eu já fiz a tabela rapidamente aqui, porque não tinha como jogar essa tabela na questão. Na realidade, o que você teria que fazer? Você teria que montar essa tabela na questão, e em cima dessa tabela montada, você me apresentar o resultado da variância de estudo representado aí. Imediatamente, nós vamos pegar o quê? Fazer a frequência vezes a tabela do módulo, e encontrando o valor da multiplicação dessa frequência, nós vamos imediatamente fazer o quê? Elevar tudo isso daí ao quadrado, o resultado que nós encontramos aí para o quadrado. Tá certo? Fizemos isso, nós vamos ter um valor de 1.407,60. Depois vocês vão fazer essa conta aí, nós vamos ficar bem pertinho para poder ver como é que deu. E vamos dividir todo esse valor aí pela somatória de 40, tá? Que é a nossa frequência inicial lá. Aí nós vamos ter 1.407,60 dividido por 6,943516, nós vamos encontrar o valor de 202,72,15. Ok? Aí, depois de toda essa conta maravilhosa que vocês fizeram junto comigo, que eu até fiquei arrepiado aí, nós vamos encontrar quem? Letra A. 190,41125. Ele está perguntando a nossa variância qual que é, tá? Que é o nosso desvio que nós vamos ter aí. Letra B, 195,41,125. Letra C, 200,72,15. Letra D, 202,72,15. Ou letra E, 205,41,15. Letra Aí D. a resposta correta é a letra D, para você não ficar triste. D. Prestei atenção no que você estava falando. Aqui, tá Professor, que confusão.
Então, exatamente. Aí a hora que o ensino à distância e o ensino mais presencial tem essa diferença, né? Porque aí, no caso, se eu estivesse na sala de aula, eu ia mostrar toda a tabela e nós iríamos fazer essa conta juntos. Fazer junto, né? Exatamente. Nós íamos fazer passo a passo essa conta para vocês não se perderem. Como nós não temos esse tempo hábil para poder nós montarmos essa tabela, estamos perdidos. Como não tem esse tempo, estamos perdidos. Maria. Pois é. Aí é a hora que eu peço para que vocês dão uma estudadinha nessas avaliações aí, para vocês conseguirem fazer uma prova numa boa. Por quê? E garanta também já aquela nota 10 nas atividades que vocês estão fazendo. Lembra que eu falei para vocês? Eu já estou dando tudo praticamente arrumado, engendado, mastigado para vocês, para na hora vocês fazerem o que é mágico lá, tirarem 10 e eu passar esse 10 para o portal. Que se você for mal na prova, você já tem uma poupança garantida lá que vai dar um suporte para você não ficar de DP, porque não queira ficar de DP. Estatística aí, não, estatística não é assim, uma matéria tão importante. É interessante você saber, sim, porque ela faz parte da sua vida. Da hora que você dá 5 minutos no trabalho de você, na sua atividade que você estiver fazendo, se você quiser usar a estatística, ajuda muito, principalmente se você quiser explanar para os colegas, olha, estatisticamente eu vi que isso daqui pode chegar nesse ponto, então a pessoa vai olhar para realmente faz sentido. Se os seus números não estiverem errados, nós vamos apostar em vocês, porque tem muita gente que aposta quando vê que o empreendedor está conseguindo demonstrar um bom desempenho e um raciocínio de confiança. Então, eles acabam apostando o valor que ele tem em cima de você, por você conseguir conquistar e mostrar para eles, estatisticamente, que tem como atingir o objetivo. Tá? Então, imediatamente, você consegue conquistar um espaço muito maior em cima disso daí. Vamos para a terceira questão. Vamos agora para a terceira questão, onde nós vamos ver o desvio padrão do estudo representado na tabela de frequência baixa. Então, nós vimos, a tabela é a mesma. Você está vendo que eu não fugi da tabela? A tabela é a mesma, só que o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos pegar o VAR, não é isso? Qual que é o valor do VAR que nós pegamos lá? 202,75, 12, não é isso? Não é isso? Então, nós vamos pegar esse valor do VAR e vamos jogar dentro da raiz, tá certo? Então, você pega esse valor do VAR, que é 202, vamos lá, olha lá, pega a sua calculadora mágica aí, vamos lá, a única conta que você vai fazer hoje vai ser essa. Você pega o VAR, digita a raiz lá e põe 202,75, 12, não é isso? Então, se você vai lá e digita 202,75, 12, você vai ter um valor de 14,2390 e aí vai. Usando arredondamento, nós vamos ter 14,24, não é isso? Foi. Perfeito. Então, usando esse arredondamento, imediatamente, qual que seria a nossa resposta correta aqui? Nós vamos ter letra A, 14,17, letra B, 13,98, letra C, 14,24. Exato. Aí, por arredondamento, ficou 14,24 aí, ok? Bom, gente, a nossa matéria vai ficar por aqui hoje. Eu fico contente por vocês terem vindo aí. Agradeço a vocês, sou grato a vocês por estar me acompanhando aí firme e forte. Lembrando que a semana que vem nós vamos ter uma resenha de tudo que nós vimos aí, tá? Não vai ter matéria nova, mas vai ter uma resenha. Nós vamos recapitular tudo aí para a gente conseguir chegar no resultado final e vocês conseguirem fazer uma boa prova, tá bom? E agradeço aí a todos pela participação. Opa, valeu, tem professor. Cachorrinho do Thomas aí, um cachorrinho forte. Hein? Você viu, professor? Minha pitbull aqui. Você viu? Ainda bem que eu não pus a mão na tela, senão é capaz dele morder, hein, pai? Falou, pessoal. Até semana que vem. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Semana noite, que vem não é pessoal. feriado, hein? Hã? Semana que vem não é feriado, não vai. Valeu, boa noite.
Estaremos juntos, professor, firme e forte, para o senhor dar 10 para todo mundo. Ela já está sonhando com o coelhinho da Páscoa. Oh, meu Deus do Ô, céu. louco, professor, não vem... Olha, essa prova está sendo bomba, então. Porque Corpus Christi não está perto ali da Páscoa que já foi. Professor, sem bomba, por favor. Agora é a semana dos namorados, é verdade. Relaxar. Ah, meu pai. Depois de 20 anos de casar, tem isso? O namorado é para sempre, né? O namoro é para sempre. Até enquanto dure. Amém. Falou, senhores. Amém. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, boa noite para todos. Falou, mestre. Falou, Thomas. Até mais. Já vai liberar lá para responder lá? Opa, mandou bem. É nóis. Falou. Vou liberar agora. Obrigado.